Olá, eu sou Juliana Borges e esse é o podcast Somos Líderes, sobre liderança no serviço público. Hoje nós vamos falar sobre o tema feedback, uma prática que muitos gestores têm dificuldades em implementar. E quem é líder tem muito receio, tem medo de dar o feedback quando é um feedback corretivo, porque acha que a pessoa vai ficar chateada. E muitas vezes fica mesmo. Se o líder fosse um herói, o feedback seria o superpoder. Você sabia que 37% dos líderes, em geral, não oferecem feedback, não dão reconhecimento, estou falando de feedback positivo, né? Não dão reconhecimento aos seus colaboradores. E para nos ajudar nessa missão, temos a nossa idealizadora e condutora do programa de mentoria de liderança para servidoras do Senado Federal, Cláudia Nogueira. Seja bem-vinda! Olá, obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar desse tema que para mim é tão especial. Especial para você, mais uma palavra que deixa as pessoas super tensas, tanto os gestores que precisam dar feedback, quanto as pessoas que vão receber esse feedback. Por que, Claudinha, tem tanto tabu, tem tanta tensão em torno desse tema, dessa palavra feedback? Isso é uma questão cultural, né, Ju? Isso aí é uma visão que a gente tem numa sociedade que só valoriza o acerto e que critica muito o erro. Ao contrário do processo de aprendizagem, de valorizar o processo de aprendizagem, que tem o erro intrinsecamente ali fazendo parte do processo, a gente só valoriza o processo da resposta certa. Não é nem um processo, a gente valoriza a resposta certa. E a gente cresceu assim na escola, a gente cresceu assim em casa, a gente cresceu assim no ambiente profissional também, que só valoriza o acerto. Então, o que acontece? Todo mundo quer ser valorizado. Então, todo mundo foge do erro, como se ele fosse um bicho né, um bicho-papão, assim, que vai te diminuir, vai fazer você perder seu valor, se alguém apontar um erro seu. Então, as pessoas têm muito medo de receber um feedback, porque enxergam dessa forma, e quem é líder tem muito receio, tem medo de dar o feedback quando é um feedback corretivo, porque acha que a pessoa vai ficar chateada. E muitas vezes fica mesmo, né? Então, são modelos mentais, são questões culturais que atrapalham muito esse processo. E eu acho uma pena, porque o feedback, na verdade, ele é quase que assim, se o líder fosse um herói, o feedback seria o superpoder do líder, entendeu? Eu vejo desse jeito. Então, a gente precisa realmente começar a mudar essa cultura. Que bacana, adorei essa analogia do superpoder do herói. Quais são assim, os benefícios que você pode me dar de você implementar um feedback na sua equipe, de um líder implementar um feedback constante com a equipe? Eu só vejo benefícios, né? Eu acho assim, como eu disse, o feedback é o superpoder do líder. E eu associo muito, eu faço uma analogia do feedback com aquela brincadeira de criança que todos nós participamos em algum momento, que era aquela do quente e frio. Sabe, você escondia, botava uma pessoa fora da sala e escondia um objeto. Aí chamava a pessoa para dentro da sala e a pessoa tinha a missão de encontrar aquele objeto. E ela começava tateando, meio perdida e tal, e de repente as pessoas que sabiam onde o objeto estava começavam a dar informação para ela. E tá frio, e ficou gelado. Não, tá frio, tá gelado, aí tá gelado. Ah, esquentou, tá morno, tá morno. Ai, tá aqui, tá pelando, pronto. A pessoa achava o objeto. Isso é o feedback. O que é tá quente, tá frio? Você foi dando feedback para a pessoa. E o que aconteceu? Ela encontrou o objeto muito mais rapidamente. Se ela tivesse ficado sozinha na sala sem nenhuma informação, provavelmente ela demoraria muito mais para chegar, né, para encontrar o objeto. E com os feedbacks, ela acelera resultados. Então, feedback é exatamente isso também, um acelerador de resultados. Você consegue errar menos e aprender rapidamente e fazer o certo, porque você recebeu um feedback, você não ficou ali perdendo tempo no caminho errado. Então, o primeiro benefício é esse, é acelerador de resultados. O segundo benefício, ele cria vínculos, e ele cria um vínculo de confiança entre as pessoas que trocam feedbacks, desde que ele seja corretamente
feito, né? Então, o feedback ele tem que ter a premissa de você está oferecendo um feedback porque você se importa e deseja o crescimento, o aprendizado, o desenvolvimento daquela pessoa. Esse é o propósito do feedback. E uma vez que ele é dado assim, ele cria essa relação de confiança entre as pessoas. Você recebe, inclusive, um feedback corretivo sem se melindrar tanto, porque você entende que a pessoa que está ali oferecendo essa informação para você, ela está dizendo para você, se você tá frio, não é por aí não, vem cá, tá frio, tá gelado aí, vem para cá, né? Vem aqui que aqui tá mais quente. E isso, para um profissional, vale ouro, faz com que a gente entregue mais resultado e o processo fica mais rápido, fica mais gostoso, inclusive. Então, esse é um grande benefício. O outro benefício é quando você usa muito feedback positivo, feedback de reconhecimento, feedback, o famoso elogio, né? Que não pode ser meramente o elogio. Tem gente que usa isso de uma forma vazia, e eu não concordo com isso. Eu acho que o elogio ele tem que vir embasado, ele tem que ser abundante. E o benefício disso é você criar uma equipe muito mais humanizada, muito mais fortalecida no senso de pertencimento, na valorização do ser humano. Você sabia que 37% dos líderes, em geral, não oferecem feedback, não dão reconhecimento, estou falando de feedback positivo, né? Não dão reconhecimento aos seus colaboradores. É um número muito alto. E o positivo é um feedback que, assim, né, você não tem uma tensão, você não tem uma, nossa, a pessoa não vai gostar, a pessoa vai ficar... E ainda assim as pessoas não fazem uso dessa prática, né? Não fazem uso desse superpoder, porque tem modelos mentais que atrapalham. Um deles é aquele famoso, eu não vou elogiar porque se elogiar estraga. Gente, se elogiar, melhora. Isso é uma grande falácia, né? Então, tem gente que acredita nisso. Outros pensam assim, já ganha para fazer o que faz, então não fez mais que obrigação, também não vou reconhecer porque não precisa. Outro assim, estamos lidando com adultos. Adultos é coisa de criança, que eu preciso lá ficar dando elogio. Isso eu não preciso mais porque são adultos. É uma outra falácia. Nós adultos, tanto quanto nós seres humanos, precisamos ser vistos, ter o senso de pertencimento e o feedback de reconhecimento, esse elogio ao trabalho bem feito, ao processo de aprendizagem, ao avanço que a pessoa tem. Esse elogio ele é fundamental para isso. Você falou no início da sua resposta aqui, Cláudia, que o feedback ele precisa ser uma ferramenta de crescimento pessoal, né? Então, o gestor ou o líder ele precisa dar esse feedback com o objetivo de honesto, de querer desenvolver aquela pessoa, né? E aí eu entro assim, naquela coisa de quando a pessoa às vezes não concorda, quando quem está recebendo o feedback não concorda muito com aquele feedback que recebeu, acha que foi injusto, talvez não tenha visto essa camada do líder de querer cuidar, de querer desenvolver, né? Então, assim, na sua visão e com a sua experiência, quais são os maiores erros que os líderes cometem ao dar feedback? O que mais atrapalha? Bom, tantos erros. Eu vou escolher alguns aqui para a gente falar. O primeiro, que é muito comum hoje em dia, porque feedback passou a ser uma ferramenta tão importante que hoje tem uma literatura vasta, tem muita informação sobre isso, e ele ficou muito atrelado à avaliação de desempenho. Então, esse é o primeiro erro, achar que feedback só serve para fazer avaliação de desempenho. O segundo erro é, por que eu vou voltar aqui? Por que esse é um grande erro? Porque você perde o potencial da ferramenta, né? Você fica atrelando apenas a avaliação e perde a possibilidade de usar o feedback como inspiração, como condução, como influência, como desafio, como orientação, como uma série de outras possibilidades que o feedback traz. Porque feedback, gente, a gente pode até tirar essa palavra, que ela já ficou meio que mal vista, né? Mas feedback é uma conversa de aprendizado. E ele é uma conversa de aprendizado mútuo. Não é só... o segundo erro, então, é você fazer o feedback como se ele fosse um monólogo. Então, eu chego, eu vou te dar o feedback, eu vou te dizer, você errou nisso, 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 eu quero que agora você faça assim, 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 ok? Beleza, muito obrigado, tchau.
Gente, isso não é um feedback, eu vou informar para vocês. Isso pode ser qualquer outra coisa. É uma conversa também, mas, na verdade, ela é um monólogo, porque você não deu voz a outra pessoa. Então, esse é um grande erro. Os líderes, às vezes, esquecem que você precisa escutar a outra pessoa. Então, o que que a gente recomenda? Você traz o fato, você precisa ter um fato sobre o qual você quer ter uma conversa com a pessoa. Então, você precisa botar esse fato na mesa. Olha, eu te chamei aqui porque aconteceu tal e tal coisa, no dia tal, foi assim assado, você cometeu isso e tal. Você precisa ter o fato objetivo. E aí você precisa botar isso na mesa para que a pessoa entenda para que você chamou ela para conversar. Uma vez que você colocou isso na mesa, nós estamos ainda no campo neutro da conversa. E a pessoa, tá, é sobre isso que nós vamos conversar. E aí você vai falar o impacto que isso causou, qual é o seu sentimento, e você tem que abrir a fala assim, o que que você vê sobre isso, o que que aconteceu, por que que você fez ou não fez de determinada forma, me fala um pouquinho a sua versão. Essa escuta tem que acontecer. Esse é um grande erro. Os líderes, em geral, não abrem essa escuta. E aí não aprendem, porque não entendem qual foi o critério de tomada de decisão da pessoa, não entendem qual é a dificuldade que ela estava enfrentando e por que que não conseguiu fazer corretamente, ou por que que errou. Então, esse é um outro grande erro, né? Você tem que escutar a outra pessoa. E ao escutar, o restante da conversa pode desembocar em lugares completamente diferentes, né? Então, a gente costuma fazer simulações, eu levo cases, né, para fazer prática. E muitas vezes os cases têm assim finais completamente distintos dependendo de quem conduziu. E esse é um outro erro, né? Você tem que chegar aberto a aquilo que surge e construir a conversa no momento em que ela está acontecendo. Porque se o líder chega fechado, eu vou falar isso, vou pedir aquilo e vou mandar que seja assim assado, porque daqui para frente é assim que eu quero e a pessoa tem que cumprir. Esse é um modelo muito comum, as pessoas acham que feedback é assim. Quando você chega assim, você está fechado ou fechada, e aí você não conseguiu construir uma solução conjuntamente com a pessoa. Desemboca daí o terceiro erro, que se a pessoa não construiu a solução, quarto erro, né, na conta aqui, se a pessoa não construiu a solução com você, ela está muito menos comprometida. Ah, isso eu vou fazer porque é assim que ele quer, eu faria diferente, mas tudo bem, vou cumprir. Ela não tem compromisso, ela não está engajada de verdade na forma de atuar. Ao contrário, se você constrói junto com ela e dá a ela um espaço de o que você sugere para que a gente corrija isso? O que você sugere para que façamos diferente? Como que você pensa que a gente pode resolver essa questão? Quando você traz isso e escuta a pessoa e constrói junto um caminho, veja bem, é psicologia isso. A pessoa vai ficar muito mais comprometida em fazer aquilo acontecer daquela forma. Então, esse é outro erro também, é você chegar com solução pronta, fechado, e não abrir um espaço dessa construção coletiva. Acho que já deu de erro, né? Basicamente, Claudinho, o que eu estou ouvindo aqui é que as pessoas ainda dão feedback no modelo comando-controle. Então, eu vou lá, eu vou falar o que eu quero falar, vou falar como tem que ser feito, e eu vou dar tchau. Eu não vou abrir o espaço da escuta, eu não vou construir uma solução juntos, né? Então, é esse modelo que ainda é o que está na cabeça das pessoas, quando se trata de dar e receber feedback. Exatamente. O outro E erro que eu vejo que pois os não. líderes cometem é não pedir feedback. Esse é um erro fatal, porque, veja bem, se a gente está falando de você saber se você está quente ou está frio, você, como líder, também não vai acertar sempre. Nenhum líder é perfeito, né? Você não tem todas as respostas. Então, se você pede feedback para as pessoas da sua equipe, você ganha a chance de acelerar os seus próprios resultados. Elas vão te dizer se você está quente ou está fria, na condução delas mesmas, no posicionamento que você assume diante dos projetos, dos resultados. Esse é um grande erro. Isso eu lembro, assim, quando eu fiz a mentoria, quando eu passei pela mentoria, foi um desafio que você colocou para nós, né, de pedir feedback, e eu tive muita dificuldade, não de pedir o feedback, mas de receber o feedback, porque as pessoas, acho que, né, quando chega num hierárquico superior, não conseguem falar, olha, não gostei, acho que tal caminho não foi legal, então as pessoas sempre falavam, não, tá tudo bem. E outras colegas descobriram outras maneiras de tentar fazer ou pedir esse feedback, talvez de uma forma mais anônima, né? Que talvez tenha dado certo, mas assim, um feedback, eu sinto que as pessoas ainda não conseguem dar feedback para o seu superior.
E isso é um outro assunto que eu já queria emendar com você, porque você fala muito na mentoria disso, né? Lidere o seu chefe. E liderar o seu chefe também é dar feedback para ele. E aí, como que a gente faz para chegar no nosso hierárquico superior e dar um feedback? A gente tem que treinar isso. Não tem outro jeito. Eu costumo dizer, né, que é como qualquer outro aprendizado, para dirigir, para nadar, para andar de bicicleta. Não adianta você ler o livro. Você precisa praticar a coisa, né? Então, quem lê todos os livros sobre natação e nunca entra na piscina, não sabe nadar, mesmo que você tenha toda a teoria. Então, sobre feedback é a mesmíssima coisa. Você tem que começar a dar feedbacks, a pedir feedbacks. E esse é um processo que você vai errar, vai cair, vai ter, né, vai ter que aprender até você refinar e vai estar sempre aprendendo, porque é uma arte, não tem uma receita pronta. Existem orientações, existem princípios, premissas que ajudam muito, mas você tem que praticar bastante. Com relação a essa questão do conduzir, né, liderar o seu próprio líder, que eu falo muito, porque eu acho que é, é de fato um papel também que a gente exerce na liderança, e a gente vai criando essa cultura, né? Existem formas de falar. A gente na mentoria aborda alguns jeitos, né? Abordagens diferentes que você chega. Eu costumo dar um exemplo, né? Você tem um líder que é super centralizador e você quer dar este feedback para ele ou para ela. Mas você já fica assim, ai meu Deus, se eu falar isso, a pessoa vai se... Normalmente a pessoa entra numa defensiva, né? Começa a se explicar, a contra-argumentar, a justificar aquela atitude dela. E isso não é o que a gente quer, porque senão, quando a pessoa entra na defensiva, o feedback perde potência, porque a pessoa não está aprendendo junto com você. Então, se você chega para a pessoa e entra num julgamento, que é um erro também, usar o feedback como expressão de julgamentos. Olha, você está muito centralizadora, você não pode continuar assim, você devia mudar. Isso é um julgamento, né? Você externou o seu julgamento, mas você não abriu uma conversa de possibilidade de atuação e de aprendizado para a pessoa. Ah, Cláudia, então como é que eu posso falar então? Se a pessoa é centralizadora, o que eu vou fazer? Você pode trazer para ela uma possibilidade, né? Por exemplo, o que você acha de... Eu vejo que você está super sobrecarregada, porque se ela é centralizadora, ela acaba que ela pega tudo ela tem que cuidar, ela tem que olhar, né? Tudo passa por ela. Você pode dizer, olha, eu tenho observado que você está sobrecarregada. Eu acho que você podia nos usar mais, você podia nos desafiar mais e ver o quanto a gente vai se desenvolvendo juntas. O que você acha? É uma forma de dizer para ela que ela está centralizadora e que ela pode ter uma outra atitude, sem dizer para ela. Você cria uma possibilidade de atuação juntas. Não é jogar no colo da pessoa, se vira aí que você precisa mudar. Porque isso não é feedback. Feedback é, eu me importo com o seu desenvolvimento, eu importo com a nossa parceria profissional. Porque é a partir dela que a gente vai construir o resultado que a gente quer. Então, nós precisamos construir esse senso de parceria. E na parceria, tanto eu quanto você, trocamos informação para que a gente cresça juntas. Maravilhoso, Cláudia. Aprendo com a Cláudia sempre, gente, que eu ouço ela, ainda mais nesse tema. A gente falou dos erros, a gente falou da atenção, você agora começou a falar um pouco de como fazer isso, então já queria entrar nessa última pergunta, assim, e quais são as melhores práticas, então, de feedback? São tantas também. Eu primeiro vou repetir o que eu falei, use e abuse dos feedbacks de reconhecimento das pessoas. Mas é assim, tipo, use e abuse mesmo. Eu estava lendo um livro, estou até com ele aqui, ó, porque infelizmente só tem a versão em inglês por enquanto. Let's Talk, para quem lê em inglês, esse livro é uma bíblia assim, sobre feedback. E ela traz algumas estatísticas, porque ela estudou muito, a autora foi atrás, né, pesquisou isso. E ela fala que as equipes de alto desempenho, elas têm muito mais o hábito do feedback de reconhecimento. Porque é isso que torna as equipes de alto desempenho esse tipo de equipe, né? Quando você mantém ali, eu faço um para um, dois para um feedback de reconhecimento para um de correção, de desenvolvimento, ou dois para um, as pessoas ficam na média, elas ficam medíocres.
As equipes de alto desempenho têm um patamar de 5 a 6 feedbacks de reconhecimento para um de desenvolvimento. O que acontece com isso? Você cria um ambiente seguro, psicologicamente falando. Emocionalmente, as pessoas sentem que elas podem falar o que pensam, elas podem revelar um erro. Cara, fiz um negócio que deu errado e tal, sem que sejam humilhadas, sem que sejam punidas, sem que sofram qualquer tipo de constrangimento. E elas sabem assim, eu sou vista, eu sou valorizada, eu sou reconhecida, então um erro não vai desfazer a minha imagem. E a gente junto constrói esse aprendizado. O nosso objetivo aqui não é encontrar culpados, como muita gente faz, né? Tem muita gente que usa o feedback para apontar culpados. Quando você entende o espírito da coisa, você deixa de fazer este uso do feedback. E aí você usa o feedback para fomentar nas pessoas o senso de você é uma profissional excelente, ou um profissional excelente, com o qual a gente quer continuar contando. Então, uma boa prática é abusar dos feedbacks de reconhecimento. Outra boa prática é o que a gente vem falando aqui, né? Ter o foco no aprendizado mútuo. Né? O que a gente pode aprender disso aqui? Como é que a gente constrói uma solução juntos? Né? Fazer feedbacks não apenas em reuniões formais, essas são necessárias, mas faça feedback o tempo inteiro, mesmo os de correção, de desenvolvimento. Chame as pessoas ao ponto em que aquilo acontece. Não deixe passar muito tempo. Essa é uma outra prática excelente. Não deixe chegar, mês que vem, você vai falar com a pessoa, olha, mês que vem a pessoa ela desconectou daquele problema. E ela não vai mais ter o seu feedback não vai ser tão efetivo. Não vai fazer muito sentido para a pessoa. Então, seja muito tempestivo na hora de dar o seu feedback, seja do tipo que for o feedback. O que mais de boa prática que a gente pode falar? Eu gosto muito dessa que você falou agora, de você não ter necessariamente um momento feedback, né? Você não, oi, vamos fazer agora um feedback. Mas você ali em conversas sobre o trabalho, você ir colocando as coisas, eu acho que dá uma leveza maior e talvez as pessoas fiquem um pouco menos tensas, assim, né? Com aquela... Exatamente. A pessoa não levanta um muro de cara, né? Ela já vai, você vai conversando ali, né? Enfim. É isso. Criar a cultura para que as pessoas percebam que não é feedback não é bronca, não é puxão de orelha, não é chamar a atenção, feedback não é julgamento, feedback não é nada disso que a gente costuma ver por aí. Né? A boa prática é você trazer a conversa para um local de como vamos crescer juntos, como seremos parceiros profissionais. E eu acho que uma outra boa prática que você falou também, que eu acho importante colocar, é estar com os ouvidos abertos, né? Não dar o feedback só querendo unilateral, né? Saber que você vai precisar ouvir também, né? E ouvir com empatia. Total, total. Um dos cases que eu trago sempre dentro da mentoria é assim, você saiu, deixou sua substituta, e tinha um trabalho em andamento que não tinha sido concluído. Você ainda estava, enfim, definindo as questões lá. E ela, ao assumir, você ficou 2 dias fora, e quando você voltou, ela tinha passado adiante aquele trabalho, ela entregou o trabalho para a diretoria. E aí você chega, tem gente que já chega dando a bronca, né? Como é que pode? Você entregou, você não sabia que não estava pronto? Tem gente que já assume que essa pessoa fez isso porque queria o seu lugar. Tem gente que, enfim, são vários modelos mentais. A gente tem que estar muito atento a essa conversa que está por trás do que você está pensando. Por que eu estou pensando isso? Né? E quando a gente pratica o case, você chega assim, olha, aconteceu isso, eu vi que você entregou. O que aconteceu? A pessoa chega para você e fala assim, olha, por exemplo, eu percebi numa reunião com a diretoria que todos os outros setores já tinham entregado. E aí eu achei que a gente precisava entregar rápido para não ficar chato para a gente. E eu entreguei com essa informação. Eu disse, olha, não está totalmente concluído, provavelmente a minha chefe vai chegar e talvez faça alguma revisão, mas eu já adiantei. O que você percebe aí? A pessoa está super parceira. A pessoa está tomando uma decisão, incluindo você, pensando na equipe como um todo. Nesse caso, ao invés de bronca, você vai agradecer. Poxa, legal, valeu, obrigada. Vamos pensar juntos, então, rapidamente, como é que a gente define o que faltava para entregar o mais rápido possível. Então, em vez de bronca, você vai agradecer, percebe? Outra coisa, ela pode dizer para você assim, olha, eu fui cobrada, a diretoria me cobrou, me pediu que entregasse o mais rápido possível, eu não tive como
deixar aqui mais. Aí você vai perceber também os critérios de tomada de decisão, a avaliação da pessoa. Quando a gente abre a conversa, é muito surpreendente. E quando você conhece como que as pessoas do seu trabalho, da sua equipe pensam, você consegue liderá-las muito melhor. Então, é uma forma de estreitar esses vínculos, esses laços e gerar confiança entre todos. Cláudia, eu tenho certeza que esse episódio vai ser muito sucesso, porque vai ajudar muitas pessoas, tá? Muitíssimo obrigada por trazer tanta coisa bacana num tema tão difícil para os gestores e os líderes, que é o feedback. Eu que agradeço. Eu quero que esse tema deixe de ser difícil. E você, gestor ou líder, costuma dar feedback? Mudou um pouco a sua opinião de como você pode fazer isso? Conta pra gente. Até o próximo episódio.